O problema da NASA é que o Artemis não sai do chão, né? Então, mas a NASA anunciou hoje que eles não vão mais fazer a estação orbital lunar. Não vamos fazer a Gateway, vão fazer a base. Mas você sabe por quê? Sabe qual a razão real? Eu tava na China em dezembro, eu vi a razão real. Mas agora eles estão tentando colocar alguns servidores no espaço. Oh, isso vai ser maravilhoso. Teve um cara do MIT que soltou um estudo mostrando... É do Elon Musk a ideia. Eu não vou mais para Marte, mas eu vou bloquear o Sol. Bloquear o Sol aqui. Não, foi sensacional. Saiu o estudo, o primeiro estudo. Acho que é Departamento de Aeroespacial do MIT, né? Que é o melhor do mundo, provavelmente. Estão dando um jeito aí, porque o pessoal tá querendo. A NVIDIA colocou umas máquinas no espaço para fazer um teste. Mas vai levar 40 anos, segundo esse estudo. Não tem a menor chance. E outra coisa, nós estamos. Você sabe disso bem melhor que eu. A poluição de satélites ao redor da Terra, né? Tá começando a ficar sério, né? E é um problema, porque, se eu não me engano, eram 10 mil satélites já da Starlink, o próximo disso, Starlink, né? já. Eu acho que são os 10 mil, mas o plano é muito maior. O plano deles é o seguinte, é o seguinte, 12 mil, ele fecha o sistema. Só que ele tem licença para lançar até 40 mil, porque como vai trocando, né? Exato. Caindo, e eles caem, né? Tem uma queda espontânea. Mas ele queima na atmosfera. Não, ele queima eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles caem de órbita. Sim. Tem uma taxa, tem uma taxa que não dá nem para prever, né? Ele cai de órbita e queima na atmosfera. E aí ele tem que lançar outro. Tem que substituir. Acho que é 42 mil. Então, mas a NASA anunciou hoje, não sei se você viu, que eles não vão mais fazer a estação orbital lunar. Não vamos fazer a Gateway, vão fazer a base. Mas você sabe por quê? Sabe qual a razão real? Eu tava na China em dezembro, eu vi a razão real. Porque a China tá... Porque a China já tem o plano da base. Já tem o plano de ir pra Lua. Gente, ir lá pousar e criar uma base. Eles não vão fazer uma... Não, eles não. A China desde o início é o tal da International Lunar Research. Isso, mas eles vão direto. Direto. Por isso que a NASA mudou o plano. Mudou o plano. E o problema da NASA é que o Artemis não sai do chão, né? Sai. Tô indo lá semana que vem, tomara que saia. Mas eles adiaram, não adiaram? Em fevereiro? Adiaram agora pra abril. Vai ser dia 1º. Vai ser abril mesmo? Dia 1º. Tomara que não adie de novo. Não, dia 1º não é um bom dia, né? Não é, né? Então, eles já colocaram o dia 2 na janela também. Foi, eu acho que eles ouviram algum cara no Twitter falando dia 1º não dia é não é um bom dia. A China já tá com tudo pronto pra poder fazer, inclusive, uma base. Claro que eu não posso dizer, porque não é a minha área, não falei com ninguém. Eu fui na ilha de Hainan, onde tem a base, né? Até 2030 eles põem alguém na Lua. Não, isso aí é o que a China fala. Isso aí sim. Eles não vão adiar. Eu duvido que eles adiam, porque eles anunciaram. Não, a China não vai. A China vai chegar. Agora, a briga é os Estados Unidos tentar chegar antes. Se o Artemis vai conseguir chegar antes, eu não sei, mas eu boto minhas fichas que os chineses pousam lá até 2030. Não, isso aí eu então, antes dos americanos. Eu acho que vai ser incrível, porque eu vivia o projeto Apollo, né? Eu era moleque e eu acompanhei a corrida. Aliás, é uma coisa que nós falamos uma vez, de fazer vamos fazer uma conversa. Temos que fazer um programa com o Nicoleles sobre o Programa Espacial Soviético. Eu estudei o Programa Espacial Soviético. Temos que fazer isso aí, vamos marcar. A gente teve um bate-papo com o Gaio Fato sobre isso, né? Mais ou menos ali. Não, teve uma comparação. Mas agora com o Nicoleles tem que fazer um só sobre o Programa Espacial Soviético. Não, eu preciso recuperar todos os livros que eu tenho, porque eu fui para Moscou, né, em 2004, com meu filho, e fui no museu da espacial, que eles não chamam espacial, eu tô esquecendo o nome, mas porque era cosmonauta, não era astronauta. Claro. E eu comprei a literatura em inglês, né, e fui estudar e conversei com os caras lá do instituto quando eu tive lá, passei um mês lá dando um curso de neurociência, mas aprendendo tudo. Não, foi sensacional. O museu tem a cueca do Gagarin, a escova de dente do Gagarin, tem tudo. Que o Gagarin encostou, parece relíquia da igreja católica. O museu era sensacional. E eles na entrada de um parque, não sei se existe ainda, mas na periferia de Moscou, tinha um parque que representava todas as repúblicas da União Soviética. Era uma casa, um palácio. Cada uma construída no estilo do Uzbequistão, Geórgia. Só que na entrada tinha um monumento gigantesco, que era como se fosse a Soyuz, e o rabo do foguete indo para o espaço. Gigantesco. É uma coisa assim
Você entrava na praça central desse lugar e era homenagem aos o que ele chamava dos cosmonautas, né? Os heróis cosmonautas da União Soviética. Ou seja, o russo tinha ele conhecia tudo. Os caras falavam... O meu amigo neurocientista me contou a história inteira, detalhes, né? O cara que morreu quando tá... Como que ele chamava, meu Deus? O cara que não abriu paraquedas, né? Ah, sim. Que os áudios tinham sido liberados pela primeira vez, ele se despedindo da família, né? Foi uma comoção e tal. Mas o programa russo não tinha sistemas digitais. Eles não tinham computador digital, era tudo analógico. Imagina, os caras, né? Primeiro passeio... Fica mais impressionante ainda, né? Muito mais impressionante, mesmo. Não, os soviéticos eram, né? E era o programa espacial, como a NASA, mas o programa espacial russo tinha os maiores matemáticos do país. Porque era tudo calculado na mão. E é isso, outra história que a molecada não sabe. O termo computação, o termo computador, vem no início do século XIX, eram seres humanos numa sala. As computadoras da NASA, famosas. Isso, as mulheres. Geralmente na Inglaterra e nos Estados Unidos eram mulheres fazendo na mão cálculos complexos, funcionando como um mega machine. Exatamente. E o Charles Babbage e a Lovelace se inspiraram no trabalho dessas mulheres para tentar criar a máquina de cálculo diferencial mecânica dele. Porque quem não sabe, a Lovelace foi o primeiro algoritmo da história feito pela Lovelace. Foi a primeira programadora da história, né? Que acho que era filha dele, né? Não me engano, acho que era filha do Babbage, né? Mas enfim, o que é curioso de ver é que antes de ter sistemas digitais, antes de ter inteligência artificial, a gente fazia essas coisas. Os caras foram pra Lua com muito pouco auxílio. Os caras do Projeto Manhattan, quando chegaram pro Feynman e falaram, tem um computador lá, o ENIAC, lá na Universidade da Pensilvânia. Ele falou, pra quê? Eu já fiz tudo. Já fiz as contas aqui, tá aqui na mão já. Né? Se você parar pra pensar, nós já fizemos essas coisas antes da era digital. Ah, sim. Mas a pergunta, que é a pergunta que eu acho que eu vou finalizar meu livro é, será que a gente vai ter capacidade de fazer coisas dessa magnitude, nós, daqui a 50 anos? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Isso aí no ar. Boa pergunta. O pessoal tá gostando bastante da live, hein? Tá, 5.400 pessoas, galera. Chega aí, senta-lhe o dedo no like. Deixa aí, o like aí pra gente. Isso é bom? É ótimo. Bom demais. Mas o papo tá bom mesmo. O pessoal tá falando do nível da conversa. Excelente. Mas então, você vê, uma coisa que é importante, que eu também acho que é muito importante pra nós, que somos da área, né? Ninguém aqui é contra a tecnologia. Ninguém aqui é contra as ferramentas. Exatamente. Eu Tanto que o que a gente fala é isso, o Nicoleles ele usou desde o início. São 44 anos usando e construindo, né, tecnologias. Não é isso. A questão é quem controla quem. Quem está em comando. Uma coisa é eu chegar e falar, não, esse computador me ajuda, né, a resolver um problema. Claro. Sei lá, qualquer que seja o problema. Outra coisa é o computador me dizer, você vai fazer isso. Ou o computador ditar para mim qual vai ser o meu programa de pesquisa. Aí que entra a minha definição de uma arma. Eu gostaria de usar o inglês, né? A versão em inglês do livro vai ser... Lembra do armas de destruição em massa? Sim. Do Iraque? Eu queria usar esse termo para definir o grau... de periculosidade do uso indevido desse barato. Em termos de automação da mente humana, dominação e controle. Porque, veja, se quem programa essa máquina, como eu acabei de ler um livro sensacional de uma filósofa, também estou bloqueando o nome dela, que chama a AI de um espelho. É só um espelho, né? Mas ela fala, é um espelho muito peculiar. Porque é um espelho que, primeiro, como você falou, devolve o que você quer ouvir. Então você olha para o espelho fala, você é lindo, você é maravilhoso. Ele não retrata o que você é. Ele retrata com uma coloração, né? Com um troço em cima. Mas uma coisa que ela fala que é realmente muito interessante é todos esses sistemas foram treinados com uma fração da humanidade. Com dados, uma fração de conhecimento e de cultura da humanidade. E nessa fração,
infelizmente, existem preconceitos, existem toda sorte de erros culturais, de perseguições políticas, ideológicas, tudo que não presta da humanidade está lá. Aí ela fala, pô, avançar como espécie é reproduzir em código tudo isso que já foi feito no passado e projetar isso como o nosso futuro? Não. Nós temos que melhorar. Nós temos que suplantar esses ódios, essas tentativas de dividir o ser humano, né? E não copiar os erros do passado. Todavia, todos os estudos que olham, na maioria desses sistemas, o que eles encontram? Sociológicos, né? Estudos sociológicos e até filosóficos. Eles encontram no código e no corpus dos dados, né, que são usados, preconceitos raciais. Por exemplo, bancos americanos, departamentos de polícia americanos estão usando sistemas para dizer quem pode ter um empréstimo para comprar casa ou quem vai ficar na cadeia até o julgamento. Quem não vai poder ter liberdade condicional. O que se descobriu? Acabando de sair agora. Que existiam bias contra afro-americanos, hispânicos, né? Nesses programas. Então, o juiz não olhava para o ser humano e olhava na história desse cara e falava, não, você pode ir para casa, você não é um cara perigoso, você não vai matar ninguém. Não, joga ali para a máquina e ela decide. A máquina toma uma decisão judicial. Ou uma decisão, mesmo que um cara, né, um hispânico chega lá e fala, eu tenho $1 milhão no banco, eu quero comprar uma casa de 500 ou de 200. O banco negava. Porque no código do programa dele estava escrito que hispânicos são de alto risco. Quem disse? Né? Mas aí é o que eu falo pra galera. Existe uma matéria aí dentro da inteligência artificial que é Ethics AI. Exato. Né? Que os filósofos estão se debruçando nisso. Para poder entender como aplicar essa parte ética em cima de tudo isso. Porque aí sempre o pessoal vem aqui, sempre aqueles papos, né? De ou regular ou regulamentar e tal. E é uma conversa que vai tendo. Não, cada vez vai ficar mais. Um artigo na Nature Medicine, que é uma revista, né? Uma das maiores revistas de medicina do mundo. Pegaram todos os softwares de medicina que queriam pôr nos prontos-socorros dos hospitais universitários americanos, tá? Mediram a porcentagem de erro, que é o que a gente chama de triagem médica, né? Eu fiz isso como aluno de medicina. Você está na porta do pronto-socorro, chega uma pessoa, você precisa decidir se a pessoa entra ou se pode dar alguma coisa, vai para casa. Aquilo, de 0 a 10, qual é o seu nível de dor? É mais ou menos isso. E eu sempre falo isso porque foi a experiência mais modificadora da minha vida como médico, que eram os médicos, meus professores, que eu olhava pro cara, o cara, não, vai para casa, não tem nada, o cara, entra. Aí eu olhava, né, pro meu professor e falava, como assim? Né? Uma hora, um caso foi real, 2 horas depois o cara infarta. Caramba! Aí eu olho, né, pro professor Virgílio, que eu sempre cito ele, porque foi um exemplo pra mim. Ele falou, não te disse? Aí eu falei, como? Ele falou, 40 anos de pronto-socorro. Não tem algoritmo que faça esse barato, entendeu? O que aconteceu? Testar os sistemas. Porcentagem de erro na triagem de hospitais normais, pronto-socorros americanos, 50%. Ou seja, gente ia morrer. Sim. Se 50% das pessoas que precisavam entrar no pronto-socorro não entrarem, vai ter gente morrendo. E estavam querendo colocar isso porque, querendo ou não, a automatização leva a margem e margem leva dinheiro. Mas é o que eu falo. O sonho de automatizar o trabalho humano não é de agora, não é nem da Revolução Industrial. Ah, sim. Ele vem da antiguidade. Mas ele vinha com uma propaganda, né? Não, as pessoas acham que as pessoas acham que a máquina nadar no rio. Não, isso é tudo isso aí muito obrigado. Você levantou a bola para eu cortar. Na Revolução Industrial se falava a mesma coisa. Nós vamos gerar riqueza infinita, nós vamos reduzir o trabalho, todo mundo vai viver. Vai ficar feliz. É a mesma linguajar. Tanto é que outro autor, o próprio Lewis Mumford, compara o movimento atual, né, da inteligência artificial, que na época estava começando, quando ele escreveu isso, com as minas da Idade Média. Porque para a Revolução Industrial levantar voo, precisava de carvão. Então, todas as cidades inglesas que todo mundo conhece, os times de futebol aqui, Manchester, Liverpool, Leeds, né? Eram todas cidades cobertas. Uma fumaça preta, né? Fumaça preta. Né? Por isso que as borboletas de Manchester eram pretas, né? Porque elas eram recobertas. Por quê? Porque eles queimavam carvão para produzir vapor. E o que aconteceu?
Segundo Mumford, as minas de carvão e os exércitos da Idade Média são as bases do modelo industrial que nós vivemos hoje. É a regimentação do ser humano em grandes grupos, né, mineiros que vão lá embaixo. A Inglaterra financiou a sua Revolução Industrial com crianças de 8 a 15 anos trabalhando todo dia, 16 horas por dia. Mulher, criança. Para pensar, vale a pena? Aí o pessoal fala, não, mas... Todo mundo fala assim dos luditas, né? Os caras que destruíram os teares lá, os escoceses lá, os caras que... os caras, além de tudo, estavam querendo tirar as crianças das fábricas e das minas. Isso era parte da plataforma de reivindicação deles. Eles não estavam só destruindo máquinas, eles estavam tentando salvar os filhos, netos. Porque o que acontecia? Um cara, um adulto, custava muito mais caro para você mandar para uma mina do que uma criança. Aos 8 anos, 9 anos, você mandava a molecada morrer dentro das A minas. infância é um conceito relativamente novo. Muito recente. Como a gente entende hoje. O ensino público inglês, começa para fazer as pessoas aprenderem a escrever o mínimo e as 4 operações aritméticas para trabalhar na indústria. É a única razão porque a Inglaterra criou e os Estados Unidos copiou. Logo depois, as colônias americanas, depois da independência, copiaram a noção de educação pública. Por quê? Porque tinham que pôr essa molecada para trabalhar. Essa era a visão deles. Né? Então, essa questão da automação, e eu gosto de falar isso porque minha família é grega, parte grega, todo mundo fala que foi o Watt, né? O John Watt que criou a máquina a vapor, né? Na realidade, o conceito de usar vapor para mover partes mecânicas foi criado por um cara chamado Harrow, em Alexandria. Tá? Muito tempo atrás. Muito antes. Só que ele não viu, porque não existia a cultura do lucro em Alexandria nessa época. Ele não viu nenhuma razão para comercializar ou criar uma empresa ou uma startup. Ele usava isso para abrir as portas dos templos em Alexandria, para as pessoas ficarem, uau, a porta abriu sozinha, entendeu? Mas o conceito, ele não inventou a turbina a vapor, nem o motor a vapor. Mas o conceito de transformar vapor em trabalho mecânico, a invenção é dele. Né? Então, esses conceitos que a gente acha que são de agora, que são invenções nossas... Eu conversei com